é ministério de visitação. E o versículo Atos 20, 20. Vamos abrir nossa Bíblia e nós vamos ler. O microfone vai correr aqui nas mãos dos nossos irmãos, porque quando a gente ouve a escola dominical, a gente não escuta o irmão ler. E quem não conhece, né, a palavra não dá para ver, ouvir. Então, nós vamos assim, quem abriu, ergue a mão, que a nossa Elisete vai estar dando o microfone para ser lido. Atos 20, 20. Ele fala do apóstolo Paulo, que fala sobre visita, pois o título nosso é Ministério de Visitação. Vamos lá, quem achou pode erguer a mão que a Elisete traz o microfone. Como nada que é útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas. Amém, isso mesmo. É o apóstolo Paulo. Quem conhece o apóstolo Paulo sabe que ele era depois que ele foi chamado para pregar o evangelho, ele visitava de casa em casa. E aqui ele está falando, não deixei de anunciar de casa em casa. Como é bom, não é? Hoje, eu pergunto para os irmãos, quem gosta de fazer visita? Não precisa responder. Pensa bem, quem gosta de fazer visita? E quem gosta de receber uma visita em casa? Caiu de moda. Vocês perceberam? Nossa, mamãe, minha casa é pequena. A minha casa não tem sofá. A minha casa não tem cadeira suficiente. Ai, eu não tenho tempo, eu trabalho o dia inteiro, ainda vou receber visita. Não é? Como que eu vou fazer visita? Se eu trabalho cedo, tarde, eu tenho só a noite para chegar em casa e descansar. Acabou. Acabou. Nós não temos mais tempo de visitação. Isso é uma pena. Eu vou fazer agora um trabalho com vocês. Nós estamos na escola dominical. Vamos ficar em pé? Hoje, nós estamos com todos conhecidos. Mas, quando a gente sai da escola dominical, a gente sai rapidinho porque tem almoço para fazer, não é mesmo? Eu gostaria agora que vocês se mexessem. A escola é para mexer, não é? Nós vamos sair daqui, da cadeira, todo mundo vai sair do seu lugar e vai dar um abraço naquele irmão que vocês nunca dão. Nunca tem tempo de dar um abraço ou de falar um bom dia. Vamos lá? Vamos fazer esse gesto. Eu vou ficar aqui, vou ficar falando com as pessoas. Vamos sair do lugar. Quem que eu nunca abracei, eu vou abraçar 2 vezes. Quero esse movimento. Aos irmãos que estão em casa, aos amigos que vão nos ouvir. Também faça o mesmo com o seu vizinho. Dê um sorriso, cumprimente. Diga bom dia, como é bom estar juntos, como é bom abraçar. Aqueles que moram em apartamento, quando entram no elevador, como é gostoso falar um bom dia para aquele que não conhece a sua palavra. Obrigada, Senhor. Obrigada pelos irmãos, obrigada por esse cumprimento que os irmãos estão tendo. Nós pedimos e abençoamos os nossos irmãos. Muito bom esse abraço, muito bom. É esse abraço que nós precisamos todos os dias. É esse bom dia que nós precisamos. Recebo todo mundo o meu abraço, que eu não posso ir abraçá-la. Ah, então tá bom. Obrigada. Olha aí o abraço, isso é muito gostoso. Oi. Seu Jailton
Deus abençoe. Eu não posso deixar de abraçar o seu Jaúto, nosso irmão querido. Deus abençoe. Pronto, irmão, não é gostoso isto? Como é gostoso aquecer o nosso coração com um abraço, não é? Irmãos, é isso aí. Se a gente gosta tanto de receber um abraço carinhoso aqui dentro da igreja, quanto mais receber uma visita, não é? Antigamente fazia visita. Antigamente nós tínhamos tempo, as mulheres tinham tempo. E como chegou o evangelho até as nossas mãos, irmãos? Será que foi pelo avião? Naquele tempo, eu falo naquele tempo para vocês imaginarem que mais tempo do que o meu. Não é? Mais tempo do que o meu. Eu estou no 80, vocês pensam mais tempo. Chegou o evangelho aqui, porque a nossa igreja tem quantos anos aqui? Então chegou o evangelho, mas de que jeito? Não, os aviões, nós não tínhamos passagem aérea para os pastores. Não tinha um ônibus confortável como tem hoje que vai a São Paulo. Como que eles chegaram até aqui? Havia linha ferroviária, não é? Naquele tempo lá atrás, eu acho que tinha já a Paulista lá, não, a Sorocabana aqui e a Paulista lá, não é? Naturalmente os pastores vinham, mas para chegar até Domélia, a chegar na fazenda em que o bisavô do Pércio, não sei porque meu pai contava a história de que aqueles homens lá em Tupá, não é Tupá que chamava, as pessoas, os pastores alfabetizaram os bisavôs ou tataravôs, não sei quem lá do Pércio, através da Bíblia. Eles não conheciam, não só do Pércio, da Edilene, porque morava a família Matos e Murbac lá. Mas eles iam, daqui a lá, gente, não tinha transporte, era cavalo. E os pastores iam levar o evangelho lá, sabe por quê? Porque os avós eles eram crentes, conheceram a palavra, cantavam hinos. Vamos lembrar do seu Ciro, ele sabia o hinário inteiro, ele cantava todos os hinos, ele visitava. Ele visitava e entrava e cantava, você querendo ou não, ele cantava, afinado ou não, mas a afinação até o trono do nosso Deus chegava afinado, porque ele fazia do coração, ele fazia com amor, ele visitava. Ah, tem alguém doente? Ele estava lá orando, ele estava lá cantando. Aquelas mulheres do passado, Dona Elídia vinha de lá do alto da professor Simões, vinha na casa da minha mãe, porque já não podia andar tanto. Elas vinham tomar o café e cantar e orar. E hoje nós não temos tempo. Ah, irmãos, nós conhecemos bastante gente. Se eu começar a falar o nome no hall de membros, quando faço a chamada, Dona Aurestina. Conhece a Dona Aurestina? Poucos conhecem a Dona Aurestina aqui, porque ela vinha bem lá no passado, antes da pandemia, muito antes, ela já parou. É uma serva, ela não é tão idosa, mas ela está desequilibrada, ela não o emocional dela já não é tão bom. Mas nós fomos lá para saber, o reverendo Gilmar foi lá para visitar, para ver se ela estava viva. Ela é membro do nosso hall, faz parte, ela é membro daqui. Mas nós vamos saber se ela estava viva, se ela estava bem. Tem mais na nossa, que nós, não sei se vocês conhecem, a dona Noemi Pagani. Ela também está no hall dos membros da igreja. Os irmãos não conhecem. Mas ela é idosa. Ela está doente. Então é feita essa visitação. Nós. E se eu fosse citar mais pessoas, nós estaríamos aqui. A Valéria que está sentada naquele lugar lá, todo mundo conhece porque ela é secretária. Mas tem um moço que vem à noite, que ele chama, que toma conta do vídeo. O Renan.
Alguém já viu aquele Renan? Já foi lá e cumprimentou o Renan quando termina o culto? Ninguém vai lá porque ele fica quietinho. Como que ele vai conhecer um irmão se ele fica ali, se eu não for até ele? Porque naturalmente ele é tímido, não é? Mas nós precisamos. O seu Ivo ficou doente, ele está aqui hoje. Quantas visitas o seu Ivo recebeu dos irmãos? Seu Ivo é nosso irmão presente, nós sentimos falta dele aqui na escola dominical. E aí, irmãos, é falha de quem será? De quem será? Somos nós que estamos falhando. É esse mundo agitado, nós culpamos o mundo, mas não é só, não é? Não é só. Somos nós que nós temos que ter um propósito de visitar os nossos irmãos. Esta é a lição de hoje, eu vejo muito preciosa, porque nós também falamos do pastor. Eu não recebo visita do pastor faz muito tempo. A gente escuta as pessoas falar desse jeito. Mas será que nós já fizemos ao contrário? Pastor, hoje vai na minha casa, preciso falar com o senhor. Tem lá um cafezinho, uma água. Mas ele gosta de um café, como que ele fala? Café com as duas mãos, né? Mas o duas mãos dele, como sabe como que é? É um cafezinho com leite, porque ele acha que não pode tomar o café puro, um pãozinho, ele fica feliz, mas ele conversa bastante. Quando ele está aqui na sala dele, quando a gente vai conversar com ele, qual a duração da sua conversa com ele? De 5 minutos? Não. Todo mundo que entra aí fica muito mais de 1 hora. Você fica esperando na porta um sair para outro entrar. Então a gente tem que pensar e falar: nossa, o pastor, ele atende e faz visita. Eu também preciso fazer visita. Eu não preciso estar junto com o pastor. A Estela ficou doente, né? Foi cirurgia. Quantas vezes, quantas visitas a Estela recebeu? Então, essa falha não é só, é nossa, é cada um de nós. E a palavra do Senhor hoje nos ensina. Quando a gente lê a Bíblia, vamos ler. Primeiramente, essa visitação está nos mostrando lá do Antigo Testamento, quando iniciou as visitas, e aqui no Novo Testamento. Então, nós vamos separar em 2 partes, né? Vamos ver como começou as visitas, como começaram as visitas no Antigo Testamento e depois do Novo. Tomara que dê tempo para a gente chegar até no Novo, senão o próximo professor vai estar continuando, né? Então, vamos lá. No Antigo Testamento, a primeira visita. Ai, esta primeira visita foi maravilhosa. Abram Gênesis 3. Abram Gênesis 3, 6. Gênesis é o primeiro livro, 6 não, 8. Gênesis capítulo 3, versículo 8. Gênesis 3, capítulo 8. Quem achou? Ergue a mão, que a Elisete vai fazer esse favor para nós. 3, 8. Ergue a mão, que assim, quem achou? 3, 8. Alguém? Aí. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava ao jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Amém. É a primeira visitação. Deus criou o homem e a mulher, não é? E colocou naquele jardim maravilhoso. E eles tinham a alegria de ouvir a voz do Senhor, de ouvir a voz na viração do dia. A Bíblia do presbítero Marcos diz que o vento, a voz do Senhor. Imagina aquele casal num lugar maravilhoso, naquele jardim, ele não tinha tristeza, doença nenhuma. O trabalho deles era colocar o nome nos animais, colocaram, de repente, e toda manhã ele era visitado na viração do dia, da manhã, na
tarde, ouvir aquela voz maravilhosa de Deus. A gente não imagina a voz de Deus, não é? Porque na Bíblia fala assim que parece águas, né? Nós não temos a ideia de como é a voz do Senhor, mas aquele casal teve a oportunidade de receber a primeira visita de Deus no amanhecer e no entardecer. E quando eles pecaram, Deus ainda teve misericórdia, deve ter chamado Adão, aquela voz, né? Onde estavam Adão e Eva estavam escondidos, porque eles haviam pecado. E a partir daquele momento, daquela última visita que Deus havia feito para o casal deixou de estar naquele lugar maravilhoso e veio para uma vida de pecado, de desobediência. Tanto é que os filhos na própria família, o primeiro homicídio aconteceu ali, não é? Então, e a partir daquele momento que Deus deixou de falar com a humanidade, ele falava só através dos profetas ou de pessoas escolhidas. Não tinha esse acesso que nós temos hoje. Hoje nós temos a liberdade de chegar e falar: Senhor, Senhor, muito obrigada por este dia. O presbítero Pérez já estava aqui de manhã agradecendo a Deus. Esse é um privilégio que nós temos, de dobrar o nosso joelho e dizer: Senhor, eu estou com vida, eu estou viva, eu estou aqui para dizer obrigada, Senhor. Como é diferente. Essa foi a primeira visita, uma visita que deixou marcado no coração da humanidade. E daí não parou mais, porque aqueles homens que sucederam do Antigo Testamento, eles oravam. Abram a Bíblia agora, quando o pecado acabou, estava horrível o mundo, quando Adão e Eva formaram as famílias, o seu filho formou a família e as gerações foram crescendo e o pecado foi crescendo. Abra sua Bíblia, como estava o povo na época que Deus olhou para o mundo e viu tanta maldade. Vejam lá em Gênesis capítulo 6, quando Deus também visitou a terra. Gênesis capítulo 6, nos versos 8 e 9. Antes nós vamos no verso 5, capítulo 6. Capítulo 6, verso 5. Versos 5 e 6 e 7. Veja lá Deus olhando para a terra. O versículo Gênesis, capítulo 6, versículos 5, 6 e 7. Vamos ouvir. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os animais grandes e pequenos, as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. Amém. Perceberam como estava o homem numa decadência? E Deus olhou para a terra e viu a maldade do homem. Ele viu que havia aumentado a maldade do homem aqui na terra. Então ele tomou uma atitude: vou acabar com este mundo, vou acabar com essa geração que está aqui com tanta maldade. Mas olhando naquela multidão, aconteceu uma coisa. E continuando ainda em Gênesis 8 e 7, 8 e 9, eu gostaria que alguém lesse o que aconteceu. Pode ler quem está com o microfone?
Gênesis 8 e 9. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. De toda aquela geração, de toda aquela maldade, o Senhor encontrou uma pessoa boa, uma família, Noé e sua família. E aqui ele fala que ele tinha 3 filhos, né? Sem, Cã e Jafé, né? Esses 3, então a família, como Deus amava a família e ama a família. Nós temos que pensar nisso, Deus ama a família. Por isso que nas nossas famílias nós temos que estar sempre orando. No meio de toda aquela maldade, Deus encontrou uma família para ser resgatado daquele lugar, daquele meio. Deus iria destruir tudo aquilo lá, mas uma família ele resgatou. Uma família ele encontrou que tinha fé. E vamos ver como Deus terminou com aquela família. Eu fico pensando, Noé, quando Deus escolheu Noé, já não tirou Noé do meio daquela maldade. Noé teve que construir uma arca, não é mesmo? Lembram da passagem? Vocês imaginam comigo construindo uma arca? Se nós aqui fôssemos construir uma arca aqui no meio da igreja, no meio da rua, num lugar que não atrapalhasse o trânsito, porque hoje tem isso, né? O que iriam falar de nós? Esse povo lá está louco, né? Se nós fôssemos os escolhidos, né? Como foi Noé. Noé sozinho construiu aquela arca enorme, falando que vai chover. Gente, olha, vai chover. Vocês olharam o tempo hoje? Não estava um céu azul? Noé falando, olha, vai chover, gente. Daqui a pouco vamos se arrepender, porque vai chover e vai acabar tudo aqui. Mas isso as pessoas devem ter falado, esse homem está maluco, né? Como que ele vai falar se um sol brilhando, um céu azul, um vento, um dia tão lindo? Está falando que vai chover, vai fazer uma arca desse tamanho, que vai pôr gente lá dentro, vai pôr os animais lá dentro. Está louco. Mas tudo que falaram para ele, ele não ligou, porque ele tinha fé. Ele sabia que Deus havia visitado o coração dele. Deus havia escolhido a família dele porque ele confiava. É a visita que Deus fez para ele, Noé. Eu vou precisar de você, né? Eu vou tirar uma família para dar continuidade. E veio o dilúvio e acabou tudo. Mas eu não posso deixar de falar da aliança. Vamos ver a aliança que Deus fez com Noé, depois que saiu da arca? Vamos lá em Gênesis ainda 9. Aí fala que Noé entrou na arca, em Gênesis 9, e agora nós vamos lá ver a aliança. Eu estou com a minha Bíblia diferente. Então, a aliança que Deus fez depois que acabou o dilúvio. Vamos pensar nisso, para a gente encurtar a história, porque senão não dá muito tempo. Depois que acabou o dilúvio, depois que secou a terra, quando abriu a arca, quando Noé saiu, né? Ele estabeleceu uma aliança, um contrato com Noé. Veja lá, 9, vamos do 11 até o 18 aí, porque é compridinho, mas a gente não pode deixar de ler a palavra. Gênesis 9, de 11 até o 19. Estabeleço a minha aliança convosco. Não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Disse Deus:
Este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco, para perpétuas gerações. Porém, nas nuvens o meu arco será por sinal da aliança entre mim e a terra. Sucederá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança firmada entre mim e vós e todos os seres viventes de toda a carne, e as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. O arco estará nas nuvens, vê-lo-ei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes de toda a carne que há sobre a terra. Disse Deus a Noé: este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e toda a carne sobre a terra. Os filhos de Noé, que saíram da arca, foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. São eles os 3 filhos de Noé, e deles se povoou toda a terra. Novamente, havia acabado destruído aquele povo lá maldoso e agora Noé estava formando uma nova família. Mas eu quero só lembrar da aliança que eu acho muito bonita e todo mundo, quando a gente vê o arco-íris, né? As pessoas falam, lá no fim do arco-íris tem um pote de ouro, né? Atrás quem passar pelo arco-íris. Não tem nada disso, nós temos que falar. Eu, quando vejo o arco-íris, eu quero falar. O arco-íris é a aliança que Deus fez com Noé. Quando Deus visitou Noé e falou, agora não vou mais destruir a terra com água. Olha a minha aliança, olha no céu. Eu sei que os cientistas falam que o arco-íris é formado com os raios do sol, nas gotículas da água. Eu sei tudo disso, cientificamente. Mas eu sei também que Deus fez aliança e foi Ele que pôs, foi Ele que fez esse arco-íris para que a gente se lembre que nunca mais Ele vai acabar este mundo com água. É uma aliança que Ele fez com Noé. Então, quando você olhar para o céu e ver essa majestade, esse arco-íris que é maravilhoso, você fala para o próximo, olha, esta é a aliança que Deus visitou Noé e fez aliança. Aliança é um contrato, não é? Quando o casa se coloca a aliança, é um contrato que a gente faz. Deus fez esse contrato com Noé. Fala para as suas crianças, não tem nada de falar que é o ouro que tem atrás, mas fale a verdade, é a visitação de Deus para Noé e que fez essa maravilhosa, essa aliança para a família. E nós somos família, como Deus ama a família, como Deus quer preservar a família. Todos nós temos família. Todos nós amamos a nossa família, mas Deus quer isto. Ele ama muito mais a nossa família. Ele guarda as nossas famílias. E Deus continua falando. Aqui no Antigo Testamento, Ele falou com Abraão. Vamos lá agora ver Abraão nessa primeira visita. Gênesis 18, ainda é o livro de Gênesis, né? Gênesis começa contando de toda a criação e como nós chegamos até hoje. O livro de Gênesis é maravilhoso. Quem não leu ainda vai ler. De Gênesis 18, capítulo 18. A visitação de Deus a Abraão. Ele visita, gente. Deus visita a nossa família. Então, Gênesis 18, nós vamos ver de 1 capítulo 1, até o versículo 8. Eu queria antes dessa daí, mas, Gênesis 12, volta um pouquinho só. Deixa o outro, daqui a pouco eu vou ler. Gênesis 12.
de 1 a 2 somente. Deus visita Abrão e faz uma promessa. O Senhor disse a Abraão: Abrão, saia da tua terra, da sua parentela e da casa do seu pai e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação e o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Amém. Olha Deus visitando Abrão e mandando-o sair da terra. E Abrão obedece, ele sai daquela terra e caminha para a terra prometida. E acontecem muitas coisas nessa caminhada de Abrão, até que ele passou a chamar-se Abraão. A palavra do Senhor fala: "Se tu uma bênção, Abraão." Abraão. E aí ele foi passando e ele envelheceu. E vejam lá agora em Gênesis 18, Abraão já está velho, ou ele tem 90 anos, ou quase 100. Gênesis 18, agora nós vamos ler de 1 a 8, para ver como Abraão recebeu a visita, como ele foi cordial ao receber a visita. Vejam lá, leiam, quem achou? Abraão 18, de 1 a 8. Abraão agora já. De 1 a 8. O Senhor apareceu a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Só para um pouquinho, presbítero Marcos. Veja aí como ele recebeu, como ele estava. Repete outra vez, vamos ver. Nos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da sua tenda, No no maior só calor do dia. Isso. Então ele estava tranquilo, não é? Sentado na porta da casa lá, no maior calor do meio-dia. Do meio-dia, então era um calor bem. Ele estava nos carvalhais, mas assim mesmo ele estava descansando ali na porta da tenda. Olha, e veja o que aconteceu. Continua, presbítero Marcos. Abraão levantou os olhos, olhou, e eis que 3 homens estavam em pé diante dele. Ao vê-los, Abraão correu da porta da tenda ao encontro deles, prostrou-se em terra e disse: Isso aí, pode parar. Olha, então ele estava sentado, ele olhou e viu 3 homens de pé em frente dele. Era uma visita que ele estava recebendo. Mas não era só uma pessoa, eram 3 pessoas que estavam visitando. E quando ele viu, olha o que ele fez, olha o movimento que ele fez. Ele correu da porta da tenda ao seu encontro. Ele teve uma alegria muito grande e prostrou-se em terra. Ele viu que era uma visita diferente. Era uma visita vindo do Senhor. Era uma visita do Senhor. Então, vocês perceberam, ele estava sentado na porta da tenda, ele recebeu com alegria aquela visita e dobrou os seus joelhos. Continuando, Senhor, ele disse, pode falar. Senhor meu, se eu puder obter favor diante de seus olhos, peço que não passe adiante sem ficar um pouco com este teu servo. Olha, então ele viu que era o nosso Deus falando com ele. Ele falou: olha, é uma pessoa tão importante, com tanto respeito, era Deus visitando ali esse senhor. Se o Senhor achar, né, mercê, que eu mereço estar em tua presença, o que ele falou? Não passa aqui, porque o Senhor é tão importante, fazer alguma coisa. E olha, continuando. Vou pedir que se traga um pouco de água para que lavem os pés e descansem debaixo desta árvore. Que acolhimento, não é? Porque naquela época eles andavam a pé. Então são pessoas tão importantes ali na tenda que Noé falou: olha, vocês esperem que eu vou fazer o melhor, vou trazer um copo de água. Naturalmente eles estavam com muita sede, porque viajaram, era ao meio-dia, lavar os pés e repousar e descansar.
debaixo da árvore. Quem sabe debaixo da árvore tinha bancos não para sentar e para descansar. E aí ele continua recebendo a visita. Olha como ele recebeu. Trarei um pouco de comida para que refaçam as forças, visto que se chegaram até este servo de vocês, depois poderão seguir adiante. E a visita respondeu? Acho que não. Responderam: faça como você disse. Aí, então, olha como ele recebeu os visitantes. O que, que ele ia fazer para os visitantes? Comida. Comida. Ia fazer um pão. Olha, se hoje a nossa visita chegar e falar, eu vou fazendo um pão para você, ainda eu vou assar uma carne, né? Mas aquelas visitas vieram com tempo, para passar o dia ali, né? Deu tempo de amassar o pão, deu tempo de fazer o carneiro. O Senhor está nos mostrando como nós devemos ser cordiais para receber a nossa visita. Lógico que não precisa tudo isso, mas Ele quer o coração. Ele quer o coração nosso, que a gente abra as portas. Ah, você veio me visitar. Que alegria! Vamos conversar, nós vamos ter mais intimidade. Porque se eu sento aqui, eu converso com meu irmão aqui, mas depois não sei mais o que se passa. Às vezes o meu irmão está precisando de uma conversa, de uma oração, de um problema que ele tem. O Senhor está ensinando, como fez Abraão. Você sente ali debaixo da árvore, né? E converse, abre o coração. E ele continuou ainda para receber. Olha lá no 6, o que Abraão fez? Abraão correu para a tenda de Sara e lhe disse: amasse depressa 3 medidas da melhor farinha e faça pão. Abraão, por sua vez, correu ao gado, pegou um novilho tenro e bom e o entregou ao empregado que se apressou em prepará-lo. Pegou também coalhada e leite e o novilho que tinham mandado para preparar e pôs tudo diante deles e permaneceu em pé junto a eles debaixo da árvore e eles comeram. Que recepção, não? Até Sara teve que ir lá fazer o pão, né? A Sara foi fazer o pão, o servo foi pegar o novilho. Quer dizer, tudo com carinho, com amor, para fazer o melhor para essa visita. Fica sentado aí. Ele ficou em pé quando as visitas estavam se servindo. Ah, como Deus nos ensina, não é? Não preciso fazer tudo isso porque hoje a gente não tem, mas é o nosso coração que nós temos que receber. E esses anjos, eles trouxeram uma mensagem para Sara, né? Aí a Sara estava lá amassando, depois que fez a comidinha, ela estava lá espiando, naturalmente, naquela época a mulher não podia muito estar junto, né? A legislação lá era muito séria, ela ficou na tenda dela, mas ela ficou espiando, vou ver o que esses homens querem, né? Só que Deus é maravilhoso, Ele conhece o coração da gente, né? Olha lá o que o anjo falou para Sara, mandou um recadinho para Sara. Olha, no verso 9, 10, no verso até o 15. Veja lá, eles estavam já velho. Veja o recado. Ainda em 18, capítulo 18, dos versos 9 em diante, até o verso 15. Quem vai ler pode pegar o microfone. Então lhe perguntaram: onde está Sara, sua mulher? Ele respondeu: está aí na tenda. Um deles disse: certamente voltarei a você daqui a 1 ano, e Sara, sua mulher, dará à luz um filho. Sara estava escutando à porta da tenda, atrás de Abraão. Abraão e Sara já eram velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Por isso Sara riu em seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha e velho, também o meu senhor terei ainda prazer? Então o Senhor perguntou a Abraão: por que Sara riu, dizendo: será que darei ainda à luz sendo velha? Por acaso existe algo demasiadamente difícil para o Senhor? Daqui a 1 ano
Neste mesmo tempo voltarei a você e Sara terá um filho. Continua? Só esse último, então, Sara. Então Sara teve medo e negou, dizendo: eu não ri. Ele, porém, disse: não é verdade. É certo que você riu. Ah, como se o Senhor Deus conhece o nosso coração, né? Ele visitando ali, a Sara lá espiando, falando que ela ia ter um filho, mas como ela já estava idosa, velho não dá para ter filhos mais, né? Ela falou, como que... Ela deu risada. E quando a gente lê essa cena, a gente dá risada, não é? Dá vontade de dar risada. Mas o Senhor conhece o coração e ele falou para Sara: Sara, daqui um ano eu volto e você vai estar com um filho nos braços. E realmente aconteceu. Mas esse Deus visita a família e ele diz que Deus é o Deus do impossível, não é? É do impossível. Então, famílias, o nosso Deus é Deus do impossível. Nós cremos ainda que nós vamos ter bênção na nossa família, que os nossos filhos vão estar aqui aos pés do Senhor. Nós confiamos porque o nosso Deus visita, não é? Visita e Ele ama as famílias. Ele está mostrando que Ele ama a família. Não sei se nós vamos ter tempo, mas é até 10 e quanto? 10 e 10, tem mais 10 minutos. Mas vamos só mais um pouquinho para... Vou terminar do Antigo Testamento, daí eu deixo o Novo Testamento para o próximo professor. Vamos lá em Gênesis 19, quando Ló recebe também a visita de anjos. 9, versículo de 1 a 3. Ló era o sobrinho, só para a gente lembrar, que Ló era o sobrinho de Abraão, quando ele saiu da cidade de Ur, Ló não tinha pai, então ele foi adotado como o sobrinho de Abraão, saiu, depois de Abraão já passou a chamar Abraão, então Ló é o sobrinho de Abraão que caminhou com ele. Só que Ló, quando homem, também teve muitos gados, ele era também, tinha dinheiro, rico na época, né? E ele resolveu morar em Sodoma, por isso que os anjos vieram falar com Ló, a visita. 19, 1, quem quer o microfone, passa 19, 1 a 3. Ló recebe a visita do anjo. Vamos lá. Os 2 anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer, e Ló estava sentado à porta da cidade. Quando os avistou, levantou-se e foi recebê-los. Prostrou-se com o rosto em terra e disse: meus senhores, por favor, acompanhe-me à casa do seu servo. Lá poderão lavar os pés, passar a noite e pela manhã seguir o caminho. Não passemos a noite na praça, responderam. Não passaremos a noite na praça, responderam. Olha só o convite que ele fez. Nós sabemos que aconteceu muitas coisas mais. O que nós estamos destacando aqui é a visita, é como receber. Olha como ele recebeu os anjos. Repete só o versículo 2. 2. 19, 2. Tá. Meus senhores, por favor, acompanhe-me à casa do seu servo. Aí, ó, acompanha a minha casa, para que eles fossem à casa de Ló. Continue. Lá poderão lavar os pés, passar a noite e pela manhã seguir o caminho. Está vendo? A forma do convite, hoje nós temos medo de receber, porque nós sabemos que nós estamos... Mas uma pessoa amiga, eu preciso receber, não é? Eu preciso receber. E é tão gostoso saber quando a gente tem uma visita e a gente dá o melhor para a visita, né? A melhor cama. Hoje está mais difícil porque as pessoas gostam. Antigamente, punha colchão no chão, a visita chegava e tinha muitos colchões, não é?
A gente ia pulando as visitas lá, porque era aquela criançada, a gente pulava para passar. Hoje, ninguém dorme no chão, não é Dona mesmo? Dilma, Oi. a gente ia na casa do tio Elídio passear, aí as crianças, os sobrinhos, a gente levava eles também. E à noite na sala não dava nem para andar, porque era só colchão e era uma delícia. São as melhores lembranças que a gente tem. Exato. E hoje? E hoje? Hoje nós temos isso, gente. Ninguém quer dormir no chão, ninguém. Mesmo no sofá, ninguém quer, não é? Antigamente não tinha sofá. Quando a primeira igreja que foi aqui em Agudos, por exemplo, na casa do Celestino de Aguiar, que ele abriu as portas para receber, não tinha cadeira tão cômoda como tem essa. Também não tinha sofá. Eu não estava naquele tempo lá, como eles dizem, eu estava, mas eu imagino que era aqueles bancos de madeira, aquele comprido, que você senta numa ponta e ele erguia e derrubava todo mundo. Vocês sentaram naquele banco? Alguns já sentaram, mas o Marco não sentou, porque ele não ouviu. Isto mesmo. Então, mas a gente sentava e era bom, e a gente passava uma conversa, quanto tempo conversando, não é? E olha aí, olha como Ló recebeu com carinho aqueles anjos, aquela visita. É assim que o Senhor quer, é assim que Ele quer a nossa família, apertado, dormindo no chão, né? Hoje não querem dormir no chão, mas era gostoso. A gente tem muita recordação, né? Deus visita a nossa família. Deus também falou com Moisés. É rápido, só recordando aqui, Deus falando com Moisés em Êxodo 3. Vamos lá, quem mexer um pouquinho na Bíblia, a escola dominical é assim mesmo. Êxodo 3. Êxodo 3, de 1 a 6. Quando Moisés estava lá com seu sogro, veja lá. Êxodo 3, de 1 a 3. Quem achou, pode pedir. De 1 a 6, para ficar melhor. Viu? Quem vai pegar? Quem vai ler? E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. Vai até o 6, por favor. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá, tire os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Amém. E disse mais: E Eu sou o Senhor, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto porque temeu olhar para Deus. Esse é o nosso Deus grandioso, né? Conversando com Moisés. Que sensação, não? Que coisa mais linda. Deus chamando Moisés, 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 né? Tira a sandália dos seus pés, porque esse lugar é santo. Ele ficou curioso para ver como a sarça estava queimando. Esse é o nosso Deus. É o Deus que se preocupa conosco, Ele é o agente na busca de todas as famílias. E só para encerrar, para ver como Deus é maravilhoso e cuida, encerrar a parte do Antigo Testamento, abre Malaquias. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. Então vamos lá, a gente tem que caminhar bastante para achar o Malaquias, é o último. Malaquias. Só virar no Mateus ali, você volta Zacarias e Malaquias.
Malaquias 4, capítulo 4, o verso 6. Olha, assim nós sabemos que Deus é o grande agente na busca das famílias. Olha o que ele diz para Malaquias, no coração de Malaquias, o verso 6. Quem está com o microfone pode falar? Quem está a Bíblia que queira ler? Ele converterá o coração dos pais aos seus filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e castigue a terra com maldição. Olha, nós vimos como Deus é o Deus do impossível. Agora Malaquias deixa o último recado. Nós temos que confiar nesse Deus, porque o nosso Deus vai converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais. Mas tem uma recomendação pesada: para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então nós temos que dobrar os nossos joelhos e orar pela nossa família. Nossa família está longe, mas Deus é o Deus do impossível. Nós temos problema na nossa família? Temos, todos nós temos, mas o nosso Deus está dizendo, Ele vai converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Nós não podemos perder a esperança, nós não podemos nos desanimar, porque sabemos que o nosso Deus ama a família, ama a nossa família, ama os nossos filhos, os nossos irmãos. Ele ama, Ele ama. Não podemos esquecer, esse Deus é o Deus do impossível. Nós não podemos perder a esperança e nem podemos falar, esse meu filho não presta, ou esse meu filho não serve mais para nada. Não, enquanto nós tivermos joelhos, nós temos que estar orando. Enquanto nós tivermos fala, nós podemos falar. Quando nós deixamos de falar, mas o nosso coração vai estar intercedendo, porque a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo fala por nós, ele geme com gemidos inexprimíveis. Eu não posso falar, meu coração está cheio, arrebentado de tristeza, mas o Espírito Santo fala por nós. É nessa fé, é nessa confiança, é que nós temos que, nessa certeza, que Deus resgata, que Deus acerta a nossa família. Não desanime o coração. Nós temos até uma música, né? Não desanime o coração. Deus velará por ti, Ele velará pela sua família. Mas nós temos que começar por nós aqui na igreja. Começar com o abraço do nosso irmão, conhecer o nosso irmão, visitar o nosso irmão, mesmo que por minutos. Abraão recebeu na porta da tenda, debaixo da árvore, mas recebeu. Que muitos seus filhos tenham se levantado aqui na igreja para estar levando a palavra, cantando, falando do nosso Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor ama as famílias. Amém? Não vou poder dar continuidade, né? Porque já são 10:10. Mas o Novo Testamento, assim como nós tivemos a primeira família pecadora, só para deixar no coração de vocês, a família que Deus escolheu, de Maria e José, trouxe a salvação, a família redentora, trouxe o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E através dele, Deus agora, nós podemos falar com o nosso Deus, porque ele deu o seu Filho, Jesus Cristo, para estar aqui na terra, morreu por cada um de nós, e nós temos agora acesso ao trono de Deus, através de Jesus Cristo.
É maravilhoso, é maravilhoso. Amém. E no Novo Testamento, o próximo professor vai estar falando e terminando esta lição, porque esta lição é muito linda. E como nós, cada domingo é um professor, então domingo que vem o professor vai falar do Novo Testamento. Eu não vou estar aqui porque eu vou estar viajando, mas estarei ouvindo os irmãos, porque o Novo Testamento na visitação é preciosa, porque vamos falar do amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar, vou ter mais uma palavra. Eu vou pedir para o irmão que tiver o desejo de orar, pega o microfone, vamos orar. Aquele que sentiu o desejo, o presbítero Marco está com aí, com... Deus querido, louvado seja o teu nome. Obrigado, ó Pai, pela tua palavra e porque tua palavra nos mostra que desde o início o Senhor nos visita, o Senhor fala conosco, o Senhor procura, ó Pai, aqueles que te adoram, procura aqueles que te servem e busca, ó Pai, nas pessoas encontrar o seu melhor, ó Pai. Por isso, ó Pai, faz de nós também pessoas que visitem, ó Pai. Amém, E realmente Senhor. estejamos interessados, ó Pai, uns nos outros, ó Pai. Amém. Para que realmente, ó Pai, a tua palavra frutifique, cresça, ó Pai, e venha trazer, ó Pai, mais e mais frutos no meio do seu povo, ó Pai. Ó Deus querido, que esta sua aliança, como diz na tua palavra, ó Pai, ela permaneça sempre, ó Pai, sobre as nossas vidas, ó Pai, e que pessoas sejam Amém. alcançadas, ó Pai, e tenhamos, ó Pai, realmente um ministério na tua presença, ó Pai, que é de Amém. estar uns com os outros, sempre, ó Pai, buscando a comunhão, ó Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.